Muito bem. Boa noite, seu Persson. Boa noite, elegância. Tudo em paz? Eu nunca apareci, eu sempre apareço embaixo no vídeo, estou aparecendo em cima agora, estou estranhando. Porque você é mais alto, Não é, que, brilha mais. não é questão de hierarquia, vocês perceberão quando a gente começar a falar do nosso. Isso aqui não é uma questão de hierarquia. É questão de hierarquia, você brilha mais e tem que aparecer em cima mesmo. Vamos esperar que os nossos amigos entrarem, não é? Bora, antes. E aí vai chegando a hora do Ângelo, eu vou ler uma cartinha de uma fã minha, fã. Vocês ficam falando que eu não tenho um fã, eu tenho uma fã. É uma cartinha mesmo que eu recebi, tá aqui, tá vendo? A cartinha tá aqui. A cartinha é de Catarina Maria Santana de Carvalho, 7 anos, é filha do nosso querido amigo Joaquim. Eles estão em Maringá e ela mandou uma carta linda, é a segunda carta que ela me manda, né? Vou ler para vocês ficarem com inveja, né? Vocês não recebem carta dos suas fãs. Então, Catarina Maria, um beijão para você, muitíssimo obrigado. Ela fez tudo aqui, o desenho, com a letra. Ela tá molhada porque... Diga, peço. Um abração para Joaquim, para Rafa e toda a turminha. Lá, uma família linda. Joaquim fala que ele não força a barra, ela mesma, a Catarina, vai lá, escreve. Ela criou uma turma baseada no Tintim, né? A turma tintinesca. É impressionante, é uma imaginação fantástica. A Catarina escreve muito bem. E ela diz: caro João, como vai você? Eu tô bem. Salve, eu tenho o livro de Tintim no país dos sovietes. E amei. Não, eu li, né? Eu li e amei. Estou lendo na caligrafia dela, então os episódios dele são muito interessantes. Eu até criei uma turma especificamente chamada de Turma Tintinesca. Veja, a Catarina tem 7 anos de idade, viu? Por falar em livros, o livro Um Gato Combina com um Rádio está pronto. É um livro dela. Ela escreveu esse livro. Sabe qual é o nome da editora? Ela criou uma editora dela também, chamada Editora Chão de Chocolate. Eu adoro os nomes que ela dá, né? Chão de Chocolate. Aí ela me pergunta: você quer participar da turma? Quero sim, Catarina. Já pode contar com minha contribuição. Sabe, talvez eu estivesse pensando que você pudesse escrever um livro de 10 capítulos como o meu. Se você quiser escrever esse tal livro, pode ser da editora Chão de Chocolate. Pronto. Então, tá pronto, eu concordo. Aceite seu convite? Então vou participar. Olha o Joaquim rindo aí. A editora já tem um cast. Está formando um cast. Está formando um cast. Catarina, um beijão para você. Deus abençoe. Linda sua carta e uma honra receber sua cartinha, viu? Tá aqui, ó. Ela, como a gente não tem porteiro, então tem a caixa do correio, ela molhou um pouquinho, mas eu enxuguei a carta com um secador de cabelo. Então é isso. Que maravilha. Ela tem uma imaginação fantástica. Olha o nome da editora. E o pior que dá, o melhor de tudo é que é um nome de editora infantil, né? Chão de Chocolate. Né? Sim, sim. E a turma tintinesca, ela já mandou para mim também um início, uma parte dessa turminha, e é muito interessante, E com 7 anos de idade, peço, imagina. Isso aí é ótimo. Isso é uma maravilha. Aí os seus livros infantis também já tem casa. Já tem casa, quando eu for escrever. Eu tenho um livro infantil, mas nunca foi publicado, e comecei outro, mas também não terminei. Mas um eu terminei e também estou preparando. Artista é um negócio sério. Mas eu estou preparando com o meu querido compadre Adriano Ferreira Leite. Ele ficou com a parte de prosa, eu fiquei com a parte de poesia. E estamos aí com o livro chamado Os Amigos de Cristo, né?
pessoal dizendo aqui, Catarina, ó, a Elitânia é daqui de Cachoeira, né, interior. É nossa aluna lá na mentoria. Boa noite, Elitânia, um abração. Adorei a editora, né? O João Luciano também está dizendo que um gato combina com um rádio. É fantástico, Tito, adorei também. Né? Então, peço, a gente pode começar com o Ângelo. Ângelos. Vamos rezar o Ângelos, com certeza. Vamos lá? Você puxa ou eu puxo? Eu puxo aqui então. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vocês devem escutar aqui no fundo a Ave Maria, porque a vizinhança coloca a Ave Maria bem alta. É involuntário, mas enfim. E nós hoje ficamos com... Hoje falaremos Quintana, né? De um amigo de infância que eu tenho. Dois. Conheci novinho. Os completos aí? Aqui é a completa, é. É uma maravilha, porque tem essa sobrecapa, né? Que eu nunca fiz a sobrecapa, tem a foto dele aí. E tem uma pequena fotobiografia, né? No livro traz... Ah, sim. Quem fez uma fotobiografia bem bacana foi o Instituto Moreira Salles, naqueles cadernos de literatura. Muito bom também, o caderno do Quintana é muito bacana, assim. E é dificílimo de achar. O Instituto Moreira Salles tem uma loja na internet, mas os cadernos de literatura especificamente não são tão fáceis de se achar, assim. Não são todos que são fáceis de achar. Né? Diga. Não. Diga lá. Aqui, o que está lá em cima, nós temos alguns. Eu acho que mas são difíceis porque são bem bacanas, né? São bem bacanas. São muito. Tem sempre biografia, ensaios, um ensaio longo. Exatamente. Né? E fotografias. Você me deu do Milor, né? Eu me lembro, você me deu do Milor. E eu tenho do Mário Quintana lá, tá lá perdido em algum lugar na minha biblioteca. Tem do Mário Quintana? Tem. Ah, do Quintana eu nunca vi, pessoal. Nunca vi. Eu espero que a memória não esteja me traindo, mas eu creio que eu tenho, sim. Procurarei no meu alfarrábio. A gente vai ler, gente, e comentar o primeiro livro do Quintana, A Rua dos Cataventos, esse aqui que o Peço está mostrando. Dos Cataventos. Agora é o seguinte, você falou que escolheria 3 poemas, 3 sonetos para ler. Então, eu sei qual é. Um eu sei qual é. Tenho certeza. Foi o que me fisgou. Assim, pois é. Foi o que... eu lembro exatamente quando, em que hora que eu li, o que eu estava fazendo na hora. Eu lembro exatamente assim a primeira vez que eu li esse poema. E me fisgou assim de cara. Mas, como nós sempre fazemos, antes vamos falar do nosso convidado, nós vamos falar da biografia dele.
De tudo, o nosso amigo Mário Quintana nasce em 1906, na cidade de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. Né? É filho de um farmacêutico, e eu acho que a mãe era dona de casa, se não me engano, mas ambos estimularam desde cedo a leitura e a escrita no menino. Ele sempre foi estimulado a isso. Tanto que ele abandona o colégio militar, que era aquela coisa, os pais desejam, né, e os filhos, enfim, né, não vou falar nada. E aí ele abandona, né, o colégio militar ainda novinho, lá seus, sei lá, 17, 18 anos. E nos anos 20 ele já começa a fazer uma outra colaboração por lá mesmo, só que ele fica órfão né, nos 20, 21 anos, da mãe e do pai, né? Acho que a mãe morre primeiro e o pai depois. E alguns anos depois ele começa, né, a colaboração jornalística. Aí um pouco mais tarde ele começa as primeiras traduções. Parece que ele trabalha numa livraria, se não me falha a memória, em que o Érico Veríssimo está lá. É a famosa e maravilhosa, que não existe há muito tempo, a Livraria e Editora Globo. Isso. Né? Não confundir com as organizações Globo. Exatamente. Uma livraria gaúcha, não é isso? Exatamente. O catálogo dessa livraria é de encher os olhos assim de amor, porque o catálogo é maravilhoso. É maravilhoso. Só basta a gente saber que o Quintana foi tradutor deles, não é? E traduziu Proust, Balzac, não é? Virginia Woolf, nada mais, nada menos. Exatamente. E com a supervisão do Érico Veríssimo, não é? Exatamente. Supervisão entre aspas, né? Porque logo de cara ele vê o talento do escritor, né? E meio que espalha na intelectualidade, né? Ele começa a ser uma figurinha meio conhecida entre os escritores, assim, tudo. Mas ainda assim ele só vai lançar o primeiro livro bem depois, lá em 40, que é esse, A Rua dos Cataventos. Né? É isso. Duas coisas, né? Duas curiosidades. O Quintana traduzindo o Marcel Proust não é um francês comum, é um francês bem difícil. E o Quintana, o pessoal fala que ele traduzia, abria o livro em francês e ia traduzindo. Raramente ele abria a gaveta, pegava um dicionário e olhava. Ou seja, traduzia ao fluir da pena, né? Então, assim, o rapaz não era brincadeira. Uma outra coisa que... Diga, peço. Antes dos 30, né? Praticamente, isso aí é dos 30, por aí, assim, Uma outra coisa a Rua dos Cataventos, o pessoal diz que é o seguinte, ele já estava como o Persson falou, ele nasce em 1906, então ele publica em 1940, é o primeiro, então ele está com 36 anos mais ou menos, 34 anos, né? E o que acontece? Os livros praticamente estão quase todos prontos. Então, na sequência, né? Rua dos Cataventos, deixa eu olhar aqui a sequência. Aí vem o Canções. Já estava pronto. Isso. O Sapato Florido. Já estava pronto. Já estava pronto. Espelho Mágico já estava pronto. Sim. E praticamente, eu acho que só muito depois ele fala assim, agora realmente eu tenho um livro novo. Porque estava tudo escrito. Imagina, tudo escrito, né? E quando ele lança o Aprendiz de Feiticeiro, eu queria ler um trechinho aqui, Persson conhece, que é um texto do Augusto Meyer, que era um grande amigo dele, era um amigo íntimo e tal. E Augusto Meyer é um crítico hoje que está um pouco esquecido, mas é um grande crítico. Quem quiser conhecer a obra de Machado de Assis, procure, né? Augusto Meyer e Machado de Assis, que vocês vão se deliciar, porque além de escrever muito bem, era de uma erudição espantosa o Augusto Meyer. E também foi poeta, né? Mas não é tão conhecido, mas é bom poeta também. Então eles são ali o início da poesia moderna no Rio Grande do Sul. Aí um amigo pede para o Augusto Meyer, depois que é lançado o Aprendiz de Feiticeiro é o livro de Quintana que o Carlos Drummond leu, o Mário Quintana leu, o Manuel Bandeira leu, Cecília Meirelles leu e falou assim, não, esse sujeito aqui é um negócio diferente. Aí todos tinham maior reverência por Quintana. Por sinal, no maior livro que é considerado de Drummond, O Claro Enigma, Drummond tem um poema que é homenagem a Quintana, chamado Quintanas Bar, que é um poema belíssimo. Então aí o Augusto Meyer recebe a carta desse João Inácio, que eu não sei quem é,
E ele diz, meu caro João Inácio, ele vai explicar o que é o fenômeno Quintana. Você está me perguntando o que é o fenômeno Quintana. Eu vou lendo e tem algumas referências literárias, eu vou fazer apenas pontuações. Sim. Aí ele explica ele dá o painel todo do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul naquele momento em literatura, né? E aí ele diz, imagine agora, nesse ambiente, como uma espécie de boi-corneta. Boi-corneta é o boi fujão, o boi que contraga a manada, né? O fenômeno Quintana. Era uma pálida visão dos contos de Hoffmann, né? Que é um dos primeiros escritores alemães tem um conto maravilhoso chamado O Homem de Areia, é o escritor do Fantástico, né? Era uma pálida visão dos contos de Hoffmann e caíram um belo dia das nuvens em plena Rua da Praia, a rua famosa em Porto Alegre, entre o Café Colômbia e a esquina da Casa Maçom, apesar de murmurar-se prosaicamente que viera pelo trem e do Alegrete. Ou seja, ele está aqui já jogando com as próprias imagens fantásticas da própria biografia de Quintana. E ele dizia, parecia atrapalhado com um excesso de dedos e atirava as pernas como quem vai chutando balões coloridos das mais estranhas formas. E aí ele vai explicando, fala também de que Quintana sabia ler muito bem os próprios poemas, né? Ele está falando aqui da década de 30, né? 30, 35, 40. Então era só esse trecho. O texto todo é uma maravilha, é emocionante, mas é isso, era só dar essa pontuada. Onde é que está esse trecho, só para a gente... Ele está na obra completa. Agora, não, isso aqui saiu em jornal e não foi para livro. Né? Não foi para livro, está na obra completa. É um texto de 1951 que saiu no Diário Carioca, no Rio de Janeiro, de 51. Então, com certeza... Mas a obra dele é facilmente encontrada. Ele não teve o azar de ser esquecido. Encontra-se muito facilmente a obra dele, tanto em sebo quanto em livrarias comuns. Assim, e é relativamente barato, não é caro. Assim, dá para e vale muito. Mário Quintana vale demais a pena. Assim. Principalmente os poemas. Os aforismos eu gosto, mas não gosto tanto quanto dos poemas. Os poemas é a melhor coisa dele, e quem tiver dúvida do que comprar, compra uma antologia. Tem uma antologia de bolso da LPM, que é baratíssima e fácil de manejar, fácil de levar, não é pesada. E ali você dá tem um panorama bacana, assim, dá um panorama bacana. Isso. E aí vamos ao a rua. Há umas curiosidades dele que eu acabei encontrando aqui. Engraçado, ele não é político nem nada, mas em 30... um mês antes que o Getúlio Vargas toma o poder, ele se alista voluntariamente num batalhão lá no Rio Grande do Sul. Assim, um batalhão que acabou apoiando Getúlio Vargas e fica 6 meses. Eu fiquei procurando qual que ele estava pensando, assim, mas esse alista e foi voluntário, não foi assim, não foi puxado por ninguém. O que ele estava exatamente? Uma outra coisa também, que tem é livrinho, porque é livrinho de bolso, chamado Ora Bolas, o humor de Mário Quintana. Eu já tive esse livro, mas mandei para um amigo que é tradutor de Mário Quintana na Espanha, o Garcia Marques. Ele é tradutor, traduziu, saiu acho que em 2019, saiu uma antologia do Mário Quintana traduzida por ele. E é uma coisa bem bacana. E assim, você vai morrer de dar risada quem lê, porque são coisas da própria vida dele, né? Sim. Eu me lembro aqui de uma que ele estava lá na casa, no hotel e tal, e a sobrinha, né? Mas tia, eu tenho que ir embora, resolver as coisas, eu tenho que fazer algumas coisas. Não, fica aí. Eu vou ficar fazendo o quê? Sente e me admira. Fica me admirando. E é uma das características fantásticas, maravilhosas da obra dele. Tem uma, eu separei uma aqui também. Dizem que sou modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que nunca acho que escrevi algo à minha altura. Tá certo, né? Tá certo. Ele tem uns textos de abertura, isso está num texto de abertura de alguns dos livros dele, e aí ele falou que ele nasceu no rigor do inverno, né? Em 1906,
E ele também nasceu prematuramente, né? O que ele achava que não estava preparado ainda, né? O humor dele é bem peculiar, assim, é bem bacana. Ele é muito engraçado. E aí, algumas notas biográficas, nos anos 80 ele tentou 3 vezes ser acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Ele perdeu em 81 para um ex-ministro da Educação chamado Eduardo Portela, um baiano, inclusive. É o ex-ministro do governo Figueiredo, esses arranjos políticos da ABL, que, enfim, né, a gente conhece, sabe como é. Em 82, ele perdeu para o jornalista Carlos Castelo Branco, que era um senhor jornalista, assim, mas a obra literária dele, não sei se justificava assim, uma ABL. Mas, enfim, entrou. E em 84, a última tentativa, ele perde para o Arnaldo Nisquier, que é inclusive o presidente atual da ABL, e vem dessa derrota que ele faz aquele famoso poema, né? Todos que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Que é um poema bem bacana. Eu acho bacaníssima demais esse. Diga, peço, eu te cortei, desculpa. Não, eu só ia dizer que, embora ele seja extremamente documentado pelos gaúchos, as páginas na internet que fizeram para ele são descuidadas. Que é uma pena. Tem a página da Casa de Cultura Mário Quintana, que acho que é um dos últimos, talvez o último lugar que ele morou. É um apartamento ali no centro de Porto Alegre. Espero que a casa seja melhor cuidada do que o site. O site é bem ruinzinho. Estivemos lá, acho que em 2015, 2016, estava na casa bem bacana. E o governo do Rio Grande do Sul, em 2006, o governo fez um site em comemoração ao centenário do Mário Quintana. É um site extremamente bem documentado e bem feito. Só tem um detalhe, o governo não manteve no ar. É isso, peço. Nesse site tinha uma crônica do Sérgio Faraco. O Sérgio Faraco é considerado um dos maiores contistas do Rio Grande do Sul. Está vivo ainda, com mais de 80 anos. E ele era amigo íntimo de Quintana. E tem uma crônica que é de arrancar lágrimas, ele escrevendo numa visita que ele fez a Quintana. Está aqui, 1989, o Ferreiro e a Forja. Isso aí você vai mandar para mim, porque isso eu procurei de novo, nunca mais achei, velho. Pois então eu vou dar o caminho das pedras para o poeta e para a audiência. Existe uma ferramenta na internet, um parênteses muito breve, uma ferramenta na internet que resgata sites que não estão mais no ar. É o site inteiro e completo. Então, esse site do centenário do Mário Quintana está disponível nessa ferramenta. Eu vou colocar nos comentários do vídeo, quando a gente salvar o vídeo aqui e ficar disponível aqui no Instagram e no YouTube, eu vou colocar o link. Aqui no Instagram, acho que o link não é permitido colocar em comentário. Então aqui no Instagram eu vou colocar o Caminho das Pedras e no YouTube eu coloco o link para acesso porque vale muito a pena visitar, é extremamente bem documentado. E bem feito, até bem feito. A nota triste é que não permaneceu no ar por algum motivo. Né? Enfim. Mas você chegou a ler essa crônica do Sérgio Faraco? Não. Eu li a biografia, li algumas homenagens. Né? Tem alguns quintanários também, procurei alguns quintanários aqui. Tem eu achei o do Mário Bandeira, da Cecília Meirelles. Né? Mas eu não li as crônicas porque eu descobri hoje à tarde. Praticamente isso aí. Eu lembrei do site. Diga. Essa crônica é de arrancar lágrimas porque é o seguinte, Quintana havia sido atropelado, né? Essas coisas, o carro saiu da garagem rapidamente e ele ia passando e o derrubou, né? Quebrou bacia, foi um negócio sério. E ele estava se recuperando. E aí ele já era idoso, né? Ele mesmo que se recuperando, então mais fragilizado ainda. E o Sérgio Faraco vai visitá-lo. E o Sérgio Faraco é conhecido pelo seu extremo mau humor. O homem é um cavalo, assim, sabe? Isso que é uma brutalidade. Ele faz questão de ser. Ele não está nem aí. Mas é amigo íntimo e amava Quintana. E se ele chega lá,
nesse mau humor. Quintana também não está lá muito de bom humor. Os dois têm umas rispas assim, né? Mas aí o Sérgio Faraco fala assim, você está escrevendo, Mário? Aí Quintana assim, todo machucado, assim, pega ali, por favor. Aí pegou uma pasta enorme, o Quintana abriu a pasta e começou a mostrar os poemas, né, trabalhando e tal. Aí nesse momento o Sérgio Faraco fala, eu não vou lembrar exatamente, mas assim, que ele ficou tão emocionado, porque ali eu vi o poeta abrindo sua oficina para mim, e dali ia surgir as coisas mais mágicas, né? E eu saí de forma discreta para não chorar na frente dele. É linda a crônica. Ah, isso é sensacional. Bastante tocante. Exatamente. Tocante. Vamos para o nosso livro? Vamos, mas antes eu falar o seguinte, o poema que você falou, que eu sei qual é, um dos que você escolheu, a vez primeira que me assassinaram, não é isso? Exatamente. Eu ia deixar para o final, mas, enfim. Esse ficou o meu segundo preferido, cara, porque tem um outro, nesse aqui, que é o poema número 6. Na minha rua, um menininho doente, que é uma pequena maravilha. Eu acho que eu vou começar por ele. Assim, porque foi aquela releitura. Tem releituras, toda releitura é uma descoberta, né? Então essa foi uma delas, assim. Eu tinha lido esse livro, acho que deve ter uns 15 anos que eu tinha lido esse livro. Assim, então foi muito bacana. Eu peguei muito por acaso durante a semana, assim, e li num tapa, né? Aí eu pensei, né, pra gente conversar hoje, assim, tal. E então vamos lá. Na minha rua há um menininho doente. Na minha rua há um menininho doente. Enquanto os outros partem para a escola, junto à janela, sonhadoramente, ele ouve o sapateiro bater sola. Ouve também o carpinteiro em frente, que uma canção napolitana engrola. E pouco a pouco, gradativamente, o sofrimento que ele tem se evola. Mas nessa rua há um operário triste. Não canta nada na manhã sonora e o menino nem sonha que ele existe. Ele trabalha silenciosamente e está compondo este soneto agora para a alminha boa do menino doente. Isso aqui assim, uma pérola, né? Uma pérola, cara. É sensacional. Assim, foi a pausa na leitura, digamos assim. Essa simplicidade toda dele vem de dois poetas que ele deixou se influenciar muito, né? Um, que é o Antônio Nobre, o poeta português do século XIX, que assim traz uma simplicidade, né? Antônio Nobre, assim, as gerações hoje meio que desprezam ele, mas o Antônio Nobre consegue dar uma simplicidade imensa e ele só escreveu um livro, né? E deixou um outro pela metade e morreu muito jovem com tuberculose, com 30 anos, eu acho. 33 anos, mais ou menos. Que ele nasce em 1867, uma colinha que eu fiz aqui, e morre em 1900. Então, essa dicção toda aí, o Quintana deixa em vários momentos ele vai citar Antônio Nobre, ou então Anto, né? Ele só escreveu um livro chamado Só, né? Que até ele brinca que é o livro mais triste em Portugal, né? De Portugal. Então, vem dessa dicção aí, e a outra dicção é um livro que hoje está praticamente desaparecido, mas foi publicado pelo Wagner Schadek, pela também desaparecida editora Anticítera, que é o Bernardino Lopes, que assinava B. Lopes. E o livro é o Cromos, que a dicção é exatamente essa, muito simples, e influenciou muitos poetas brasileiros, inclusive Manuel Bandeira, só que ficou essa trilha de influência ficou meio apagada, né? Mas aí eu só dei a questão mais literária, fica à vontade para falar do soneto. Não, essa imagem, você vê claramente, e pode ser qualquer rua, numa roça, numa cidade, num bairro agitado, num bairro tranquilo. É aquela coisa eterna, assim, atemporal, né, digamos assim. Ele parte de uma localidade e transfigura em universalidade, né? Daqui a 200, 300 anos, terá um menininho doente observando uma rua, né, e captando as coisas de interesse, assim, né? E alguém observando esse menininho, observando o mundo. É sensacional. Esse poema foi
tive que parar um pouco a leitura, assim, para dar aquela, né, respirada. Que é muito tocante, muito tocante. E aí eu acho o seguinte, que, de modo geral, se poesia, se não for para emocionar a gente de um modo ou de outro, para que serve, né? Exatamente. Então, tem que ser por isso aí mesmo, tem que ter beleza, né, verdade e equilíbrio, que é o caso que tem aí, né? Então eu vou ler o meu agora, né? Manda. É o número 3, porque aqui tem a transfiguração pela poesia do cotidiano e também um toque de humor, né? E Quintana também nesse livro tem a questão do que eu chamo de positividade do real. Ele olha a vida com muita alegria. Ele considera a vida uma dádiva, né? Uma bênção divina. E isso fica muito claro em vários poemas. Apesar de muitos poemas ele falar de tristeza, mas em muitos isso fica bem visível, né? E casa bem com a nosso período do ano, né? Que é o período da Páscoa ao Pentecostes. Jesus está entre nós. Né? Motivo de alegria maior pode haver, né? Exatamente. E ele aqui vai tocar exatamente nele. Ele diz, né? Quando os meus olhos de manhã se abriram, fecharam-se de novo deslumbrados. Uns peixes em reflexos doirados voavam na luz, dentro da luz sumiram-se. Rua em rua acenderam-se os telhados. Num claro riso as tabuletas riram. E até no canto onde os deixei guardados, os meus sapatos velhos refloriram. Quase que eu saio voando o céu em fora. Evitemos, Senhor, esse prodígio. As famílias, que haviam de dizer? Nenhum milagre é permitido agora. E lá seria o resto de prestígio que no meu bairro eu ainda possa ter. Então veja que ele transfigura, tem o que eu chamei da positividade do real, né? Os meus olhos se abrem, né? A vida como dádiva, a luz do dia, a luz do sol, que é a única luz natural da Terra, né? Veja que ele está vê coisas assim, vê uma positividade, mas não é uma alegria deslumbrada, é uma alegria concreta, né? Quando ele diz, na segunda, rua em rua acenderam-se os telhados. Olha que imagem linda, né? E você vai ver que o sol vai mesmo, você vê que a imagem tem uma concretude mesmo na construção, né? O sol de telhado a telhado acendendo os telhados, né? Tem Diga. Não, pode dizer. Não, é que às vezes tem dias assim que, mesmo bairro que você sempre rodou, tem uma luz especial. Você nota algo diferente, assim, e é uma luz especial, assim, não sei se o sol está numa posição determinada, sabe-se lá. Não sei não. Ou os olhos mudaram, né? Aquela luz interior é outra, né? Pode ser também, né? Você começa a enxergar outras coisas. E esse finalzinho aqui é bacana, né? E lá seria o resto de prestígio que no meu bairro eu ainda possa ter. Ele brinca com essas coisas todas, isso é fantástico, né? E aí no primeiro terceto, né? Evitemos, Senhor, esse prodígio. Veja que a coisa é possível, né? Ele quer mesmo sair, né? Quase que eu saio voando o céu em fora, né? de tanta positividade, tanta luz, tanta alegria. Exatamente. Né? Sensacional isso também, cara. É outro que também dá para você ver a imagem do sapato na janela, dos telhados luminosos. Você vê tranquilamente, assim, dá para você imaginar tranquilamente. E você veja que algumas pessoas falam o Quintana é um poeta muito, muito fácil, não é fácil. Não. Ele é simples com muitas aspas, ele é simples como uma flor é simples, né? Por exemplo, e tem uma unidade interna, que se você for ler a obra toda, lentamente, você vai ter uma unidade interna incrível. Ele sabia como arrumar o livro, né? Não era aquela, não, vou colocando. Tem uma organicidade incrível a obra toda. Por exemplo, na segunda estrofe, né? No segundo quarteto, tá, os meus sapatos velhos refloriram. Você vê que o segundo livro, o terceiro livro é Sapato Florido. E sapato florido já é uma imagem inusitada, né? Já chama algo, aquilo inusitado no cotidiano, né? Sim. Talvez seja aqui, ó, o Joaquim foi no meu pensamento. É a renovação diária do homem milenar, como nós falamos em nossas conversas. Assim. Exatamente. Aquela renovação diária do cotidiano, que é dificílimo de se perceber.
mas quando se percebe, assim, a vida parece ter uma nova tonalidade, assim, parece que tudo tem um novo significado. Eu acho que o Quintana tem esse dom. Assim, a poesia do Quintana tem esse dom. Não, ele transforma ele faz o cotidiano para ele sempre se transfigura, né? Sempre se transfigura isso, e é muito difícil fazer com o toque do humor e também com a construção, porque se você for olhar, por exemplo, esses sonetos, né? Ele escolhe o livro de sonetos para que já estava tudo pronto, ele estava com 5 livros na mão, não, eu vou escolher, ele lança o livro de sonetos, ele foi mais ou menos meio por pirraça, né? Não, eu quero lançar o livro de sonetos, vou começar com ele. E está no momento bem da divulgação do modernismo, né? E sim. Tal. E aí, mas os sonetos dele tem muita liberdade formal. Não é o soneto rígido parnasiano. Tem muita liberdade formal, que não vale a pena dizer aqui, mas assim, tem muita liberdade. Métrica, imagética, rítmica, enfim, né? Mas vai para o seu segundo agora. Você falou que o novo primeiro foi do Menininho Doente, mas eu vou para o meu terceiro preferido, eu vou deixar aquele para o final. Que número é, Peça? É o 33. Deixa eu chegar lá. 33, né? Como diria o Cebolinha. Exatamente. É o para Reinaldo Moura? Isso, exatamente. Vamos lá. Que bom ficar assim horas inteiras, fumando e olhando as lentas espirais, enquanto fora cantam os beirais a baladilha ingênua das goteiras. E vai a névoa, a bruxa silenciosa, transformando a cidade mais e mais, nessa Londres longínqua, misteriosa, das poéticas novelas policiais. Que bom depois sair por essas ruas, onde os lampiões com a luz febrenta são sóis enfermos a fingir de luas. Sair assim, tudo esquecer, talvez, ir andando pela névoa lenta, com a displicência de um fantasma inglês. Esse foi o primeiro poema de Quintana que eu decorei, pessoal. Eu devia ter 16, 17 anos, foi o primeiro que eu decorei. Esse também foi uma redescoberta. Esse aqui essa imagem dos lampiões a fingir de luas, né, é como se complementasse o que você falou do seu poema, assim, né? Você disse que a questão, você pontuou que o sol, né, é aquela luz, a luz natural absoluta, né? E aí vem o lampião, aí poemas depois, vem esses lampiões fingindo de luas. E lembrando que está numa névoa, né? Ele está escrevendo em uma névoa, ele obviamente faz o paralelo com Londres. E ele foi tradutor de romances policiais, né? Tradutor anônimo de romances policiais. Talvez aí tenha referências a essas traduções. Ele deve ter buscado em si mesmo, né? As traduções. E a baladilha ingênua das goteiras, é engraçado. Aqui, eu estou aqui em Vitória da Conquista, e aqui tem garoa, né? Então, assim, você não ouve um barulho de chuva, mas quando vai se formando poças no telhado, vem aqueles pingos, né? Formam-se os pingos, assim, então você só ouve assim, os pingos no telhado, assim, da garoa acumulada, né? E aí eu realmente, assim, me veio na hora, assim, essa imagem. O nosso Joaquim está dizendo que é a displicência de um fantasma inglês. Que imagem! Bem bacana. Essa atmosfera, né? Ele cria essa atmosfera que, na verdade, é uma atmosfera que ele, claro, tem essa atmosfera. Lembrando que Quintana nasce em 1906, né? E aí isso ainda tem lampiões de ruazinhas perdidas em Porto Alegre, neva, muito frio, né? A região sul ali, naquele momento, essa geografia é fria. Mas, ao mesmo tempo, ele ficcionaliza isso. É um outro dado da poesia de Quintana. Né? Ele não só ficcionaliza a atmosfera geral, o próximo poema que eu vou ler tem isso, e também ele dá animação às coisas inanimadas, né? Por exemplo, as gavetas, botões, guarda-chuva. Né? Tá aqui, né? Os lampiões com a sua luz febrenta são sóis enfermos a fingir de luas. E essa imagem da luz febrenta é como também eu fiz um transporte para assim, é como se as coisas artificiais buscassem febrilmente
chegar na naturalidade, né? Assim, era como se a luz natural da lua, né? Como se os lampiões procurassem febrilmente, assim, obviamente, como diriam os antigos, debalde, emular a luz da lua. Eu adoro essa palavra debalde, viu? Não riam de mim. Debalde é inútil, viu, gente? Ela é. Qual é o próximo que você vai ler? Deixa eu achar aqui, ó. É um que está, coincidentemente eu marquei também, que é muito próximo ao que a atmosfera que você desse aqui, né? Aqui. É o 13. É o 13. Uma outra coisa também é essa atmosfera de romance policial, né? Como ele colocou, como a displicência de um fantasma inglês. E também tem a atmosfera do conto noir, o conto negro, né? O romance negro e tal. Então ele vai também transfigurar isso poeticamente, né? Então esse 13 diz o seguinte: veja como ele vai criando uma atmosfera de pesadelo, né? De filme de terror. Este silêncio é feito de agonias e de luas enormes e reais, dessas que espiam pelas gradarias nos longos dormitórios de hospitais. De encontro à lua, as hirtas galharias estão paradas como nos vitrais, e o luar decalca nas paredes frias, misteriosas janelas fantasmais. Ó silêncio de quando em alto mar, pálida, vaga aparição lunar, como um sonho vem vindo essa fragata. Estranha nau que não demanda os portos, com mastros de marfim, velas de prata, toda apinhada de meninos mortos. É uma imagem de pesadelo, né? Sim. Então, de novo, aí ele pega a mesma atmosfera lá do fantasma inglês e aqui, na verdade, está mais extremada, digamos assim, né? Sim, sim. Silêncio de agonias, né? Luas enormes e reais. Os longos dormitórios de hospitais, né? Seria uma atmosfera de inverno, né? E imagino que aquele inverno do Rio Grande do Sul deve ser bem propício. Ó, Joaquim, nossa! Mas é um poema muito forte mesmo. Misteriosas janelas fantasmais. Tem sempre esse mundo onírico, é um mundo onírico que ele cria, a atmosfera, e também assim, e o próprio Quintana diz já disse numa entrevista, que assim, ele sempre teve essa coisa de dar vida às coisas que não têm vida, né? Ele, por exemplo, tem assim, como é? Dona Cômoda, né? Dona Cômoda, sim. as gavetinhas sim, e tal. Sim. Uhum. Então isso ele vai criando. Então ele também cria, tem tudo isso, o inusitado no cotidiano, o mundo onírico, o mundo dos sonhos, né? Essa transfiguração poética, sempre tem isso, né? Eu assim, lendo, obviamente, a gente, né, lê na sequência, assim, tudo, em alguns momentos ele me parece meio obsessivo com a morte. Tem assim, muito isso. Em alguns momentos. E aí você vê, assim, ele escreveu em 40 e viveu mais quase 50 anos depois disso, assim. Assim, nossa, logo no primeiro, assim, que fica essa impressão que é alguma coisa, assim, já nos 60 anos, 70 anos. E não, foi logo, assim, de cara, assim, uma certa não sei se é obsessão, enfim, né? Cada um tem a sua leitura, né? Me pareceu assim meio obcecado com o tema, assim. É um tema que atravessa a obra dele, né? Porque poemas já mais perto da morte, ele escreve também, né? Aquele retrato, né? Lembrar os 2 primeiros versos, que assim morreu ontem, seu retrato está completo, né? E aí mas também tem sempre a relação com tempo e eternidade, né? E aparece muito anjo na obra de Quintana. Tem anjo para tudo quanto é lado, né? Tem até o famoso anjo Malaquias, né? O anjo Malaquias, que ele fala que um ogro é um conto cruel, né? Conto de terror, segundo o próprio Quintana. O anjo está lá em cima o anjo nasce, quando o ogro vai pegar, sai do ovo um anjo, só que o anjo sai com as asas trocadas, as asas saem na bunda, em vez nas costas, entendeu? Aí sai voando e uma asa é torta, uma é em cima, outra embaixo.
Já é engraçado, né? Um anjo todo torto, né? Então Quem é o poeta que usa essa imagem do anjo torto? É Drummond? É Drummond, É Drummond. Drummond lá. Nasci um anjo torto desses que vivem nas sombras, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida, né? Ser gosto na vida, isso. Fácil, né? Aí eu fiquei assim, meio assim, poxa, tem uma certa opção, mas depois na releitura, assim, você meio que vê outras nuances, em outras imagens. Porque também tem muito poema para a luz, né, para o dia, para a alegria de estar vivo, né? Tem muito poema assim também, né? Exatamente. Como esse 30 que eu acabei de achar aqui. Não está no nosso script, mas se Tranquilo. não está no seu script também não? Não, o 30 qual é? Porque aqui na edição, na Poesia Completa... É porque... Não, está aqui. O que aconteceu com a organizadora? Foram poemas que ele não colocou lá na década de 40, e ela diz assim, ó, nota da organizadora, este soneto não consta da primeira edição, em seu lugar estava o que transcrevo. Aí ela coloca os dois, esse que você vai ler e o anterior, né? Mas jogue duro. Foram-se abrindo aos poucos as estrelas, de margaridas lindo campo em flor, tão alto o céu pudesse eu ir colhê-las, diria algumas se me tens amor. Estrelas altas, que se importam elas? Tão longe estão, tão longe desse mundo, trêmulo bando de distantes velas, ancoradas no azul do céu profundo. Porém meu coração quase parou, lá foram voando as esperanças minhas, quando uma, dentre aquelas estrelinhas, Deus a guie, do céu se despencou. Com certeza era o amor que tu me tinhas, que repentinamente se acabou. Aí pega bem uma outra característica dele, né? Reaproveitamento da fábula, de histórias, né? Do Era uma Vez, né? E tudo mais, né? Da histórias populares, da memória popular. O que o Manuel Bandeira fez muito também, de forma genial, né? Você falou em Manuel Bandeira aqui, se der tempo, podia ler uns quintanários, que eu separei uns quintanários aqui do Manuel Bandeira e da Cecília Meirelles. São lindos, estão aqui. A organizadora colocou na obra também. Maravilha, maravilha. Então eu posso ir pro meu segundo melhor, assim, mas tá ali com o menininho doente, assim. Deixa eu só achar aqui. Aqui é o 17. É a primeira vez que eu li pra valer, assim, acho que foi em 96. Eu estava no ônibus de Campinas para São Paulo, assim, num dia de trabalho. Eu estava trabalhando em São Paulo, morava em Campinas e trabalhava em São Paulo. Eu estava no ônibus, assim, obviamente, foi um período meio trabalhoso da minha vida, assim, trabalhei bastante. Então eu estava meio moído. E aí logo de cara, agora eu vou ler aqui, assim, porque logo de cara me começa, assim, ele vem da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vim de corvos, chacais, ladrões da estrada. Dessa mão avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz do morto não se apaga nunca. Esse é um poema, esse é uma obra-prima, né? Esse é uma obra-prima. Ele alcança o simbólico mesmo, você pode ler em qualquer situação, né? E a morte aqui já não é a morte física, mas todas as decepções, desgostos, né? Exatamente. Não, e esse da primeira vez que me assassinaram já dá uma síntese disso que você falou, assim, é uma síntese maravilhosa, assim, de que, a vida é bacana, é uma bênção, mas você vai sofrer um bocado, amiguinho. Você vai sentir muito gosto amargo da coisa, sim, né? É como dizem, né? O nosso vale de lágrimas, né? Você vai chorar um bocadinho.
E esse também eu tive que parar no primeiro verso, eu parei no ônibus. Eu tive que dar uma parada, assim, pera aí, calma. Foi o ônibus Cometa, da aviação Cometa. É a Eliterasp. É a Elitânia, nossa querida Elitânia. Que é daqui, Amo é demais baiana. É lindo esse poema. Pois é, Elitânia. Esse poema foi o que me fisgou. Foi como o Quintana me fisgou, assim. É sensacional. Você falou que leu isso em 96. Tu é velho, né, Berson? Se tudo correr bem, vou ficar ainda mais. Se Deus quiser, você A ideia é... Oi? Você tem que chegar aos 120 anos de idade. Ave Maria. Aí, assim, esse novo... é... Diga. Deixa eu ver aqui. Uma geração que conviveu mais direta e francamente com a morte em todo o seu sentido. Joaquim, é por aí. Assim, né? E agora, esse aqui, na verdade, não é necessariamente a morte física. Talvez ele deve ter percebido, assim, que a alma vai sendo fustigada durante a vida, né? Nosso espírito vai sendo fustigado durante a vida. E se você não tomar cuidado, realmente, a gente morre pelo espírito, não é em vida, né? Se a gente parar para pensar direito, assim, quem morre primeiro na gente é o espírito. Assim, depois que a gente vai... como se fosse um fantasma guiando a gente, assim, né? Então pelo menos é a minha leitura, né, desse. Mas desse por aí poema. Mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Você veja que, mas ao mesmo tempo é um poema de afirmação da vida, né? Exatamente. Porque nos tercetos finais, nos 2 tercetos, né? Veja que ninguém há de arrancar-me a luz sagrada, que é sensacional também. E a luz do morto não se apaga nunca. Vocês podem me matar quantas vezes vocês quiserem, mas matar mesmo vocês não matam. Eu continuo aqui, né? Exatamente, cara. O espírito é o que comanda tudo, minha gente. Alimentem seus espíritos, não deixe, assim, cuidado com o que você consome, com o conteúdo que você consome, com o que você fala, o que você ouve, o que você assiste. Porque é o espírito que comanda tudo, sei lá. Não tem... Meu pé me dói, como diria minha avó. Não tem meu pé me dói. Eu quero ler um, Persson, que na verdade não está saindo do script mesmo, que está no Sapato Florido. Que como um poema aparentemente simples, ele faz a defesa da própria tradição. A tradição, da grande tradição humana, né? Que o nome é Está na Mesa. Veja que coisa simples... Ele também transfigura, ele fabula, né? Faz uma fabulação também, mas ao mesmo tempo ele faz uma defesa da família como núcleo da sociedade e tudo mais, né? Está na Mesa, é um poema em prosa. Ele diz: vem de dentro um rumor de pratos e talheres. Alguém põe a mesa. Vovô enrola um último cigarro, ao sereno. Lili vem brincar mais perto da porta. De misteriosas andanças aponta à esquina o cachorro da casa. Está na mesa. Agora todos se reunirão em torno à sopa fumegante. E em vão a noite apertará o cerco primitivo, e em vão o antigo caos, nos confins do horizonte, ficará rondando como um iguanodante esfomeado. Veja, é de arrepiar essa imagem final, né? Mas veja que é uma cena familiar, tem as duas gerações, as duas pontas, Lili, que ele sempre... É uma invenção da cabeça, é uma ficcionalização da cabeça. A menina que vai aparecer em vários momentos da obra. O vovô, né? Veja o início e o fim da vida. A sopa fumegante, né? Ou seja, a refeição em família. E tudo isso, veja que a própria noite, o cerco primitivo, né? Ou seja, a própria desordem fora da noite não vai afetar esse núcleo familiar dessa sopa que está ali, fumegante. Então veja, um poema muito simples que ele faz a defesa da tradição, da família, né? Sim. O aconchego da família, né? Então é impressionante. E ele joga com e é em vão o antigo caos nos confins do horizonte ficará rondando como iguanodante esfomeado. Veja, a civilização traz a ordem, e a ordem parte do meio da família, né? O resto tudo, a desordem, não poderá afetar esse núcleo interno da família. Num poema muito simples, né? Você veja, né? Sim. E essa imagem do a palavra é? Iguanodonte. Iguanodonte esfomeado é aquilo, né? Se a gente dá uma
bobeirinha assim, o caos se instala na gente, né? Com certeza. Então, sei lá, você vê como a vida é um impulso inescapável e, digamos, fulminante, mas sempre fustigada pelo caos, né? O caos está sempre ali. Sempre. Né? Isso, ou interromper, ou fustigar, ou ferir de alguma forma, né? O impulso vital. Assim. É isso mesmo. E isso é outra coisa também que independe de corrente de pensamento. Você pode falar todo chique, afetado, que você é isso e aquilo, mas o impulso da vida, quando se nos impõe, né, não estou me excluindo, atenção, não estou me excluindo, quando se nos impõe, se você não atende, os problemas começam. Se a gente não atende os impulsos da vida. Me veio aqui, cara, eu lembrei que nós estamos no outono, e nas procuras, né, para nossa... Eu vi aqui, ele fez uma versãozinha, uma releitura dele própria, da canção de outono, do Paul Verlaine. Né? Provavelmente ele viu a tradução do Alfonso de Guimarães. Né? Como é o nome do poema? Canção do Outono. Deixa eu ver se tem no Canções, está no segundo livro, no Canções. Na página 131. Na página 131 aí na sua edição. Achei. Eu vou ler primeiro do Paul Verlaine, na tradução do Alfonso de Guimarães, para servir de referência pro do Quintana. Então, assim, Canção do Outono do Paul Verlaine, numa tradução do Alfonso de Guimarães. Os soluços graves dos violinos suaves do outono ferem minha alma num langor de calma e sono. Sufocado em ânsia, ai, quando a distância soa a hora, meu peito magoado relembra o passado e chora. Daqui e dali, pelo vento em atropelo, seguido, vou de porta em porta, como a folha morta, batido. Esse foi a Canção do Outono do Paul Verlaine, na tradução do Alfonso Guimarães. E agora vamos para a releitura do nosso amigo convidado de hoje, Mário Quintana. Canção de Outono, Mário Quintana, do livro Canções. O outono toca realejo no pátio da minha vida. Velha canção, sempre a mesma, sob a vidraça descida. Tristeza, encanto, desejo, como é possível sabê-lo? Um gozo incerto e dorido, de carícia a contrapelo. Partir, ó alma, que dizes? Colher as horas em suma, mas os caminhos do outono vão dar em parte nenhuma. É lindo isso, né? Muito, muito bonito. A canção eu botei aqui a Chanson d'Automne, né? Isso. Eu vou ler no meu francês, a baianá. Mas veja... Maravilha. Violão é violino, no caso, né? Não é violão, Sim. né? O pessoal traduz violão porque é mais fácil para fazer a rima em português, mas é violino, né? Les sanglots longs des violons de l'automne blanchissent mon cœur d'un langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, descer de lá, para lá, feuille morte. Né? É mais ou menos a tradução aí do Alfonso de Guimarães. Eu tenho uns amigos batuta, viu, minha gente? Só para vocês, só para registrar aqui. Eu tenho uns amigos batuta. O meu francês de Bom Jesus da Lapa, viu? Nada, tá ótimo. O meu é de recém-nascido. Agora tem um poema deixa eu ver se eu sei de memória, que é o 10 peças. Esse eu vou ver se eu faço com os olhos fechados, porque é um também que eu decorei, tem séculos, né? Esse você acha aí? Fazer que eu não estou lendo, mas vê se eu consigo passar de memória. Olhando para a câmera, olhe para a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Eu faço versos como saltimbancos, desconjunta os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos, sentai amadas nos primeiros bancos.
Vão começar as convulsões e arrancos sobre os velhos tapetes estendidos. Olhai o coração que entre gemidos giro na ponta dos meus dedos brancos. Meu Deus, meu Deus, mas... Como é que é? Tu não mudas. Meu Deus, mas tu não mudas o programa? Protesta a clara voz das bem-amadas, que tédio, o coro dos amigos clama. Mas que vos dar de novo e de imprevisto... Digo e retorço as pobres mãos cansadas. Eu sei chorar, eu sei sofrer, só isto. Saiu, tá vendo? Saiu. Tudo bem, nota 10. É lindo, tá vendo? Ele não é só um poeta triste, não é, mas tem tudo, na verdade, né? Sim. E é um poeta refinadíssimo. Tem um texto muito bom de crítica do Fausto Cunha, que é também hoje um crítico que está meio desaparecido, mas é um bom crítico, apesar de às vezes ter uns ímpetos um pouco agoniados, mas era um bom crítico. E mas ele reconhece a grandeza em Quintana. Então ele vai mapeando toda a obra de Quintana, é um texto muito bacana, ele escreveu bem sobre Quintana, e é ele que percebe a influência do gótico em Quintana, né? Que tem muito, né? O negócio das luas irreais lá e tal, os longos corredores de hospitais, né? Você vê que tem ali uma influência do Noir, do gótico, né? Sim. Nós estamos meio que chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas não vamos terminar sem os quintanares que eu prometi. Vamos lá. Né? Vou primeiro com o da Cecília Meirelles. Tá aqui, acho que tá aí na sua edição, tem, né? Tem, tá aqui. Completas, tá aí. Tem a data aí, ela botou, Rio de Janeiro, dezembro de 1946. Tem aí, não? Não tem. Onde eu estou vendo não tem referências, não tem nada. Só tem onde ele achou. Eu vou dizer só a referência. A Cecília assinou Rio de Janeiro, dezembro de 1946, e o poema foi publicado em Minas Gerais, Suplemento Literário de Minas Gerais, que era um suplemento muito bacana, e em Belo Horizonte, 19 de abril de 1975. Eu estava nascendo, na verdade. Será que foi alguma homenagem aos 40 anos? Eu acho que sim. Porque o do Bandeira porque o do Bandeira foi uma homenagem aos 60. Isso. Né? Então vamos para o Quintanares da Cecília Meirelles. O Natal foi diferente porque o menino Jesus disse à senhora Santana: vovozinha, eu já não gosto das canções de antigamente, cante as do Mário Quintana. Viram-se então os anjinhos, de livro aberto nas mãos, deslizar no ouro dos ares, estudaram nova solfa pelos celestes caminhos e ensaiaram quintanares. Deixaram cair os versos que já sabiam de cor pelos telhados das casas, e o milagre das cantigas foi que até seres perversos amanheceram com asas. Que pequena maravilha, né? Que pequena maravilha, sim. E essa imagem do menino Jesus dizendo à senhora Santana: vovozinha, eu já não gosto. Senhora Santana, obviamente, é a mãe de Maria, né? Sim. Então, vovozinha, eu já não gosto das canções de antigamente. Cante as do Mário Quintana. A imagem final é maravilhosa também. Foi que até seres perversos amanheceram com asas, né? Mas você vê que até brincando esse povo fazia poesia boa, né, velho? Rapaz, E essa imagem de seres perversos amanhecendo com asas é o que o amor de Cristo busca, né? Que é curar os pecadores, né? Assim, ele não almoça com as pessoas virtuosas. Não é que ele não almoça. Ele procura sempre as pessoas que precisam, que era um médico das almas, né? Um médico das almas, assim. E aí, nesse caso aqui, eles conseguiram fazer seres perversos amanhecerem com asas. É uma pequena maravilha. Uma pequena maravilha. Eu achei isso mais bonito do que o do Mário de Andrade, Manuel Bandeira, desculpa, que eu vou ler. Como é que veio o Mário de Andrade na minha cabeça, mas enfim. Acho que é a idade. Acho que é a idade. Acho que é mais bonito do que o Manuel Bandeira. O do Manuel Bandeira assim, ele parece ele foi feito
quando ele fez 60 anos. Assim, acho que em 66. Isso. Assim. Ele fala, aqui a nota está dizendo o seguinte: poema com que o autor foi saudado pelo poeta Manuel Bandeira, em sessão da Academia Brasileira de Letras, realizada no dia 25 de agosto de 66. É isso? Exatamente. Tem algumas informações erradas que dizem que isso foi um desagravo por ele ter sido rejeitado, e não é verdade. Isso aí é uma homenagem mesmo, é uma homenagem pelos 60 anos do Mário Quintana. Aí o poema diz assim: meu Quintana, os teus cantares não são Quintana, cantares, são Quintana, quintanares, quinta essência de cantares, insólitos, singulares. Cantares? Não, quintanares, quer livres, quer regulares, abrem sempre os teus cantares como flor de quintanares. São cantigas sem esgares, onde a lágrimas são mares, de amor os teus quintanares. São feitos esses cantares. Então aqui acabou. Ah, não, tem o resto. São feitos esses cantares de um tudo nada ao falares, luzem estrelas e luares. São para dizer em bares, como em mansões seculares, Quintana, os teus cantares, os teus quintanares. Sim, em bares onde os pares se beijam sem que repares, que são casais exemplares. E quer no pudor dos lares, quer no horror dos lupanares, cheiram sempre os teus cantares ao ar dos melhores ares, pois são simples e invulgares, Quintana, os teus quintanares. Por isso peço não pares, Quintana, nos teus cantares. Perdão, digo quintanares. Exatamente. Ah, que bom que você estava aí, porque a página de quem se propõe aqui crítico, né, de poesia, falhou nessa. E me induziu à falha. Assim, já está devidamente jogada fora. O Quintana tem também, assim, eu gosto da obra toda, né? Dos poemas e tal, eu gosto de tudo, na verdade. Mas ele tem essa coisa em momentos em Quintana, por exemplo, que ele toca na metafísica no cotidiano, né? Volta e meia ele toca nessa metafísica do cotidiano e fala de forma bem discreta, né? E ele consegue traduzir algumas coisas. Eu falei, caramba, eu pensava isso e nunca encontrei alguém que dissesse. Aí ele vai lá e diz, né? Então, tá no final, agora outro poema de cabeça que é chamado Velhice. Não, Envelhecer. Esse é pequenininho, né? Mas define perfeitamente o envelhecimento, né? Antes, todos os caminhos iam, agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. É só isso. Né? E é a proximidade da morte, né? É por aí essa aí, né? E como ele foi até quase 90, ele deve ter ficado umas décadas assim, achando que é agora. É agora. E não era. Não, ele realmente é impressionante. É um poeta... Ele tem um dos melhores títulos de livro que eu já vi, assim. Da preguiça como método de trabalho. Um dos melhores títulos de livro. Isso é fantástico, eu adoro também. O lance aqui, Quintana, ele fez o seguinte: como os leitores gostavam de Quintana, amavam e amam, continuam amando Quintana, essa falsa simplicidade dele gerou muita inveja. Então, assim, na década de 80, saiu alguém me deu essa agenda Quintana. Então eram versos ou frases dele, né, em cada página da agenda. E aí os maledicentes, invejosos, falam, não, é um poeta para secretária. Ficaram falando isso. Mas, na verdade, ele está aí no primeiro time da grande poesia brasileira, né? Você veja, por exemplo, eu vou ler só um para não perturbar mais o povo, mas, por exemplo, veja como é um poema impregnado de poesia e tem mistério. Você não sabe dizer exatamente. Você pode, claro, falar bastante sobre o poema. O poema são 4 versos, chama A Menina.
O Drummond era encantado com esse poema, e o poema está no Aprendiz de Feiticeiro, que é a grande explosão que se dá Quintana para o país todo, né? Quando ele é conhecido pelos grandes nomes. Então, veja a menina, veja o tanto de mistério que tem nesse poema. Ao longo dos muros da morte, corre a menina com o arco. O vento agita-lhe a saia florida e a terra negra nem lhe imprime o rastro. É só isso. Né? Fica cheio de mistério o poema, cheio de... Não tem um encantamento. Falei, caramba, e dá para falar muito tempo sobre esse poema. E muito metida poeta aí não consegue escrever um verso assim, né? E isso daqui a 300 anos você pode ler tranquilamente. Né? Espero que o Brasil tome vergonha na cara e faça seu compêndio de grandes nomes, né, assim, para o futuro, né, para a posteridade. Assim, não precisa ser oficial, não, mas que as pessoas que gostem, né, façam, né, e fique documentado. Né? Os gaúchos até documentam bastante. Tem bastante documento sobre o Mário Quintana, assim, só que tá tudo muito esparso, né? Tudo bem esparso. Uma coisa bacana dessa reunião aqui, né, da obra completa, é a Tânia Carvalho Amaral, eu acho que ela fez. Ela faz uma coisa muito bacana. Ela não... Cadê? Deixa eu ver o nome dela. É Tânia Carvalhal, na verdade. Tânia Carvalhal. Ela não dificulta. É Tânia Franco Carvalhal. É itinerário de Mário Quintana. Ela faz uma coisa muito bem feita, profunda, e não cai naqueles academicismos chatos. Sabe? Isso é muito bom. Ela deixa a coisa muito clara, bonita e à altura de Mário Quintana. Isso é muito bacana, e ela teve um cuidado especial com a obra toda, saiu pegando tudo, entendeu? Isso é muito bom. Não tem erro de organização. Isso é um cuidado que você tem que ter, né? E aí, assim, só para fazer aquele convite que fazemos sempre, se o amigo espectador não tem familiaridade com poesia, Mário Quintana é um ótimo começo. Perfeito. Ótimo começo. Assim, compre uma antologia poética dele, assim, para você não ter que lidar com muitos livros, tal, assim, né, de começo. Pega uma antologia poética, tem de bolso, baratíssimo, eu acho que é R$15, se tanto, talvez 20. E você lê tranquilamente no ônibus, na pausa do seu trabalho. Isso aí não é leitura para você ler de uma sentada, não. Você pode ler lentamente, tranquilamente, assim. Lê um poema, lê outro depois. Né? Então é uma belíssima porta de entrada para a poesia. É uma ótima entrada, Peço. E assim, não entendi, não tem problema, vá ler sem entender mesmo. Quantas coisas na vida a gente não entende e tem que viver, não é isso? Exatamente. E o aprendizado nunca é de cara, né? O aprendizado você tropeçou para aprender a andar, você falou errado para aprender a falar, escreveu errado para aprender a escrever. Com a leitura a mesma coisa, assim, não muda nada. Qualquer aprendizado leva um tempo, mas é um tempo muito precioso, assim, porque dá uma fortalecida no seu espírito que você só percebe depois da leitura. É aquela coisa, leitura é algo que você não sabe exatamente para que serve, mas quando faz falta você percebe que é bom ter. É bom você ler, assim, né, dominar o idioma. Não é vergonha, não é frescura, não é vergonha nenhuma, assim, né? Dominem o idioma. E um segundo convite, vai no nosso site oratoriovirtual.org. Assim, nosso editor-chefe está preparando conteúdo. Por acaso é este que está na minha frente. Está preparando conteúdo novo para a gente colocar no site essa semana. Se não tiver, está convocado a estar. E assim, essa conversa estará no nosso canal do YouTube daqui a pouco. Né, estará lá, e lá eu colocarei os links que eu prometi para você aprofundar mais sobre o Mário Quintana. E é isso, estejam sempre em nossas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram do Padre Gilson Magno, de quem temos o privilégio de ter a companhia diária. É o nosso Facebook, Oratório Virtual, e o nosso canal no YouTube, Oratório Virtual TV. Certo? Finalizamos por hoje, caro cara.
Nós vamos. Quer ler mais um poema para finalizar? Então, antes do seu final, um jabá para o amigo. Não deixe de conferir a mentoria literária do meu amigo João Filho, que por acaso é esse que está na minha frente, assim, e do amigo Adriano Ferreira Leite. Tive o privilégio de conhecê-lo e são dois batutas, sabem demais de língua portuguesa e literatura, e o português fica muito menos chato com eles. Assim, não sei quando eles vão formar uma segunda turma, e espero que muito brevemente. Fiquem sempre ligados no perfil do João Filho e do Adriano Ferreira Leite, porque a mentoria, conheço os dois, sei da capacidade dos dois, são duas enciclopédias do português praticamente, e eles não são chatos na hora de dar esse conteúdo. Assim, todos os depoimentos que eu tenho visto dos alunos, e eu não os conheço pessoalmente, são extremamente positivos, e eu sei por quê, porque os dois são extremamente capazes e vale muito a pena você fazer essa mentoria. E eu não paguei péssimo para isso. Ao meu vinho, por favor, francês safra 72, viu? De quando eu nasci, por favor. Aqui tem obrigadão, Pérez, eu agradeço de coração, Deus abençoe mesmo. Aqui na live tem a Neide TT, nossa aluna, a Eli é nossa aluna, né? Teve mais gente aqui que me perdoe se eu passei batido, mas tem a Sônia também está aqui, a nossa aluna lá, né? Então, gente, o último poema chama-se É um momento de flagra da epifania, daquele momento de iluminado mesmo, e ele faz isso em poucos versos, né? Chama-se Momento. É um poema que está em O Aprendiz de Feiticeiro, e depois Quintana tem essa mania de repetir o poema em outro livro, para dar uma continuidade temática e unidade orgânica aos livros dele. Chama-se Momento. E de repente, todas as coisas imóveis se desenharam mais nítidas no silêncio. As pálpebras estavam fechadas, os cabelos pendidos, e os anjos do Senhor traçaram cruzes sobre as portas. Então, de novo, um poema impregnado de grande poeticidade, né? Do nosso querido Mário Quintana. Do nosso querido Mário Quintana. Hoje, a nossa conversa de domingo falou sobre Mário Quintana, um poeta gaúcho, poeta e escritor gaúcho. Não sei por que há essa divisão entre poesia e escritor, não sei porque eles não se misturam, mas enfim, perguntarei a João qualquer dia e vamos resolver esse enigma. Com certeza. E a próxima, em maio, as conversas de domingo serão especialíssimas. O Oratório Virtual dedicará o mês de maio para as conversas de domingo, todas temáticas sobre a abolição da escravatura no país. E, obviamente, o papel fundamental da Igreja Católica nesse processo. Então, nós vamos dedicar os 5 domingos de maio para a abolição da escravatura. Durante a semana, a gente vai dar a programação direitinho para vocês aqui no perfil. E aí, então, já fica o convite, né, para o próximo domingo. Já podemos adiantar o próximo domingo. Não podemos? Nós vamos falar de 2 santos, aliás, uma santa e um monge mineiro, beato, não é um beato mineiro, que é o beato mineiro é o padre Victor, que eu não sei o nome completo, enfim, né? Mas a gente com o tempo vai melhorando. E vamos falar também de uma santa africana, Santa Baquita. Ambos têm uma história muito bonita, muito tocante, que viveram na pele a chaga da escravidão, e isso não os impediu de ter uma vida luminosa, né, e cheia de amor, do amor de Cristo. Né? Então, assim, domingo que vem, Santa Baquita e o beato Padre Victor, de Minas Gerais. Vai estar o nome bonitinho, completo, assim, na nossa divulgação. Tá? Enfim, mas fica o convite. Então, por hoje é só, não é isso? Aí, vamos, então, ótimo, valeu, é isso mesmo, Pedro. Amigos, muito obrigado pela audiência. Eu volto na quarta-feira no terço do Oratório Virtual e a conversa de domingo volta, obviamente, no próximo domingo, né, aqui sempre às 17h50. Obrigado, queridos. Até domingo que vem. Gente, até domingo que vem.